O Márcio Rocha acompanhou todo esse trabalho. Eu imagino que o Márcio não tenha, quando planejou o ano dele, tenha colocado ali no dia 22 de dezembro, sexta-feira, 5 e 8 da tarde, vou estar falando do fechamento do orçamento e o Congresso vai estar com todo mundo lá, com votação à distância, mas votando. Ô Márcio, conta pra gente, o que você pensou que estaria fazendo da sua vida neste momento, hein? Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Honestamente, eu vou abrir meu coraçãozinho agora, viu? Honestamente, eu pensava que eu estaria assistindo com mais tranquilidade o Fluminense tomar esse baile que ele tomou do Manchester City, né? 4-0 agora, mas como a sessão acabou no meio do primeiro tempo do jogo, deu para acompanhar um pouquinho. Mas realmente a gente estava aqui esperando que fosse um ano mais tranquilo, né, de votações aqui no Congresso Nacional, principalmente porque a gente tinha aquela, digamos assim, aquela impressão de que os parlamentares estavam se entendendo em relação à votação. Mas aí o que aconteceu? A gente viu o que aconteceu ontem, né? Que a gente tinha a sessão da CMO que estava marcada por um horário, foi adiando, e chegou no último dia precisando votar e cogitou-se, inclusive, a possibilidade de deixar para o ano que vem. Tanto que... Vamos traduzir, Márcio. CMO, Comissão Mista de Orçamento. Exatamente. E aí, essa sessão da CMO, da Comissão Mista de Orçamento, ela ficou sendo adiada justamente porque não tinha um acordo, né? E aí, quando conseguiu o acordo, estava literalmente no último dia do ano, né? Aqui no ano parlamentar, né? No ano do Poder Legislativo. E agora a gente tem que comemorar, porque depois de toda essa confusão, nessa caminhada, segue agora para a sanção do presidente Lula, né? Esse texto do orçamento de 2024, que foi aprovado agora há pouco, ali por volta das 3 horas da tarde, pelo Congresso Nacional. E aí, vocês já falaram um pouquinho em relação a esse assunto, porque a gente teve algumas situações meio pitorescas, vamos dizer assim, durante essa sessão. Porque, como estava no último dia, né, os parlamentares estavam literalmente correndo contra o tempo. E aí, eles decidiram, primeiro, fazer uma votação em bloco. Então, eles pegaram várias propostas de abertura de crédito extraordinário, principalmente, e abre crédito extraordinário, principalmente para ministério e também para órgãos, né, os órgãos do governo federal, e juntou tudo para votar junto com o orçamento, falou, né, a lei orçamentária anual. E aí fizeram requerimento, e o requerimento passou. E aí, já que passou, né, cogitou-se então discutir mais detalhadamente a questão do fundo eleitoral. E aí o Partido Novo apresentou esse destaque essa sugestão de mudança, mas devido ao regimento interno precisava votar primeiro a admissibilidade desse destaque. Como essa admissibilidade foi rejeitada, esse destaque, né, que mudava os valores do fundo eleitoral, e caiu, então ficou justamente o que estava sendo definido no texto do deputado Luiz Carlos Mota, que é do Partido Liberal e foi relator do orçamento desse ano. A gente lembra que o governo enviou um projeto com previsão aí de cerca de 940 milhões de reais para as campanhas eleitorais e também para as eleições municipais do próximo ano, mas esse valor aumentou durante a tramitação para 4 bilhões e 900 milhões, quase 5 bilhões de reais. Isso aí equivale ao que foi gasto na eleição passada, de 2022, e é 96% maior do que foi utilizado nas eleições de 2020, que foram as últimas eleições municipais. E aí, quando saiu da sessão, quando acabou a sessão do Congresso, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, chegou a afirmar, né, que essa medida era equivocada, que considerava essa medida equivocada, mas que como foi a maioria que votou esse texto, ele não tinha que fazer, né, a maioria decidiu, então está valendo esses 4,9 bilhões de reais do fundo eleitoral. Mas ele falou que isso pode dar o início a uma discussão, principalmente de mudanças no sistema eleitoral, a coincidência de mandatos, a volta do financiamento privado, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por isso que criou-se o fundo eleitoral. E aí, essas mudanças, segundo Rodrigo Pacheco, devem nortear, vamos dizer assim, as discussões no próximo ano. Isso deve acontecer a partir de 2024. Lembrando também que um outro ponto que chamou a atenção, que foi muita reclamação em relação ao texto do orçamento, foram 53 bilhões de reais de emendas individuais de bancada e de comissão que foram aprovados, né, nesse texto do orçamento. Isso porque, para chegar a esses 53, precisou tirar do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. E aí o governo chiou bastante, a gente falou isso ontem, o governo, inclusive, tinha perdido mais, mas conseguiu melhorar um pouco essa situação, tinha caído de 61 para 44 bilhões,
mas no final o governo conseguiu 55 bilhões de reais para as obras do parque. E aí o líder do governo no Congresso, que é o senador Randolfo Rodrigues, ele chegou falando que as mudanças não alteram o espírito do parque, mas essa diminuição aí de 6 bilhões de reais é o limite que o governo aceita e que se tiver mudanças, vamos dizer assim, o governo não vai aceitar, vai ter que entrar em campo aí para trabalhar para evitar essas mudanças que foram feitas nos recursos do parque. Só para a gente finalizar, outro programa que é considerado prioritário pelo governo, Minha Casa Minha Vida, também teve os valores previstos reduzidos, saiu de 13 bilhões para quase 9 bilhões, 8,9 bilhões de reais. O governo chiou também, mas foi aprovado aqui no orçamento e agora segue para a sanção do presidente Lula. A gente lembra também que esse orçamento pode ser sancionado integralmente, ter trechos vetados, que é o mais provável que aconteça, principalmente na questão do fundo eleitoral. A gente, conversando aqui com os parlamentares, essa possibilidade existe, ou também ser vetado integralmente, que é muito improvável nos próximos dias. Como o presidente Lula está saindo de férias, né, ele falou naquela reunião ministerial que ele sai de férias dia 26 e volta dia 3 de janeiro, então a gente deve ter essa sanção só no ano que vem, mas a gente segue acompanhando aqui do Brasil. Ô Márcio, só para fechar de minha parte aqui, a Lana estava descrevendo um momento em que os parlamentares, mesmo sabendo que a caçapa estava cantada já sabia o que ia acontecer, o parlamentar que vai lá e faz aquela declaração, falando, mas olha, né, como é que pode ter tanta grana pra gente gastar com eleição, tanta gente passando fome e tal? O pessoal não fica nem vermelho quando grava isso só para colocar nas redes sociais, ô Márcio? Não, até porque eu vou fazer um papel meio que de advogado do diabo, assim, né? Porque tem alguns que realmente ficam indignados, né? Não vou negar que não exista isso, mas eles fazem exatamente para isso, é para marcar posição, é para falar para o eleitor que ele votou contra. E a gente, se fizer uma olhada aí, né, a gente vai ver que muitos deles falam que votaram contra, que eram contra a proposta, não sei o quê, mas acaba votando a favor. Então, na prática, assim, isso é só para marcar posição, para realmente mandar para a rede social e, enfim, é só para mostrar o que ele pensa, vamos dizer assim, publicamente. Mas, internamente, nos bastidores, a gente sabe que a coisa pode não ser assim, tão pública assim. Eles defendem o voto vencido, sabe? Engenheiro de obra pronta, sabe? Quando eles já sabem nos bastidores que o placar vai ser esse, e aí falam, olha, nossa, não deu mesmo, mas eu queria tanto que o fundo eleitoral fosse menor, gente. Por que vocês estão fazendo isso? Eu acho que é muita disfarçatez da maioria, viu, Márcio? Sinceramente. Sabendo que é interesse de todos eles ter mais dinheiro para compor sua rede de apoio nas eleições municipais, eles fazem esse jogo de cena. Nesse assunto em específico. Em outros casos, acho que você tem razão mesmo. O Márcio. Sim. Valeu, Márcio. Obrigado. Um abraço para você. Bom descanso aí, tá? Vou descanso só terça-feira. Ô, Márcio, mas do jeito que você falou, você é torcedor do Fluminense ou não? Não, sou não. Eu sou oficialmente perante as câmeras, vou dizer assim, né? Eu sou torcedor da URT de Patos de Minas, que é o time da minha família, lá de Patos. Tá. Minha família de Patos de Minas, aí a gente escolheu o URT para torcer, que inclusive, infelizmente, está na segunda divisão do Campeonato Mineiro. Mas já ganhou muitas coisas, já ganhou a Taça Minas Gerais, campeão do interior, já tem a história da URT é gloriosa, mas no momento não, o momento está bem complicado, mas a gente é torcedor da URT, a União Recreativa dos Trabalhadores de Patos de Minas. Perfeito. Valeu, Márcio. Feliz Natal para você, viu? Para todo mundo. Um abração. Tchau, Valeu, tchau.